Oi, gente, não tinha ligado o microfone. Agora eu liguei. Tudo bem? Vamos bater um papo? O vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um movimento que eu venho fazendo aqui e não é um movimento um pouco confortável, se diga-se de passagem, mas necessário. Sabe qual é? É de você encarar suas sombras. E à medida que eu venho olhando para as minhas sombras, eu venho me libertando, né? Eu venho colocando elas nos devidos lugares. E claro que eu falo que é um processo de autoconhecimento. E nesse vídeo eu quero te dar 5 passos para você começar a olhar para suas sombras e entender que elas fazem parte de você. E à medida que você se conecta com elas e você olha para elas, você vai desconstruindo, você vai abrindo novos caminhos, você vai se libertando, você vai se sentindo mais leve. E eu falo que por mais desafiador que seja, é um grande convite para a liberdade. E para mim hoje, eu falo que a liberdade emocional, a liberdade financeira são elementos fundamentais na minha jornada, na qual eu venho arduamente trabalhando todos os dias para poder passar por esse processo, né? E poder colher os frutos desse movimento que eu venho fazendo. Mas de fato, não é tão gostosinho assim como a gente imagina. Mas vamos lá, vamos encarar. A questão toda é que todas nós, tá? Nós temos o hábito, o caminho de querer esconder as nossas vulnerabilidades, os nossos erros, onde nós somos fracas. É normal do ser humano. Você encarar ali onde você tá falhando, onde você é fraca, onde você erra, é algo que não é natural nosso de querer fazer. Não é esse movimento, não é natural. Mas à medida que você entende que ao encarar esses pontos que você insiste em fugir, vai ter a chave do seu crescimento, vai ter a chave da sua libertação, vai ter a chave dos medos que você insiste em carregar, você vai ter a chave das histórias que você insiste em contar para você. E eu venho vivendo isso na minha vida, venho proporcionando isso nas minhas mentorias com as minhas mentoradas, e eu vejo o quanto, tanto de lá quanto daqui, são chaves que aí a gente vai se tornando cada vez mais o quê? Seguras, confiantes. É uma construção. E entender isso e entender também que não é algo que cai de uma vez, não é? É algo que você vai, à medida que você vai caminhando, você vai desconstruindo, você vai acessando, você vai entendendo e você vai colocando as coisas no lugar. E para fazer este movimento é um movimento que exige coragem, exige você estar disposta a levantar aquele tapete, sabe? Todo sujo, encarar aquela sujeira e se colocar como a protagonista da sua história e começar a fazer algumas coisas que não são tão confortáveis, começar a agir de uma maneira diferente, começar a construir uma forma diferente de pensar. Porque a questão toda, o que a gente tem que entender é que hoje, como adultas que somos, nós carregamos crenças da nossa infância. Até mesmo antes disso, eu tenho estudado bastante sobre reprogramação mental e é nítido de ver, e não só de ver nos estudos, mas de ver na minha própria vida, de quantas histórias eu carrego da minha infância, de quantos medos e inseguranças eu trago lá de trás e que elas não precisam mais estar comigo. Só que por a gente viver neste modo automático, nesse dia a dia, apagando os incêndios, a vida acontecendo, a gente acaba passando e a vida começa a acontecer e a gente não olha para isso. E quando a gente menos se vê, a gente fica repetindo ciclos. Repetindo ciclos que a gente não consegue emagrecer, que a gente não consegue fazer dinheiro, que a gente não consegue encontrar uma alegria de viver, que a gente não consegue se conectar e ter um tempo de descanso. Você não consegue se arrumar e se olhar e se achar bonita, você não consegue se conectar com o seu corpo, com os seus sentidos, você não consegue ouvir a sua própria intuição. Você entende que é uma linha tão tênue, mas tão necessária e que por um modo automático da gente ficar vivendo, a gente acaba deixando tudo isso de lado e vai viver. Aí chega tal coisa, chega tal coisa, chega tal coisa, e a gente vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo.
vai deixando de lado, vai se apagando. Só que chega uma hora que isso começa a somatizar no nosso corpo, com doenças, com a própria infelicidade, com o próprio descompasso de você não conseguir descansar, com o próprio falta de conexão consigo mesma, de não conseguir se ouvir. E aí isso pode ir para um caminho de depressão, isso pode ir para um caminho de doenças, enfim, o nosso corpo ele vai somatizar de alguma maneira. Mas à medida que você decide encarar essas suas sombras, essas suas vulnerabilidades, esses seus defeitos, essas suas vozes, você vai construindo um caminho de leveza, um caminho de autoconhecimento e um caminho de liberdade. Então, e aí? É aquele negócio que eu falo. Qual dor você quer encarar? A dor de se manter neste lugar sem resultados, infeliz, ou a dor da mudança, mas sabendo que algo melhor está por vir? Quando a gente se mune desse tipo de pensamento, a gente começa a encarar os desconfortos que são olhar para nossas sombras. E este é um movimento que deve ser feito diariamente, em situações que se apresentam na nossa vida, no nosso dia a dia. Por quê? Porque as situações vão começar a acontecer e num modo automático a gente tende a agir. Mas quando a gente dá um respiro, dá uns 2 passos para trás e para de agir com uma forma muito papum, a gente começa a recalcular a rota e construir um novo caminho neural. E lembra, construir um novo caminho neural não é algo tão fácil e rápido. Muito pelo contrário, é algo que requer constância, que requer suportar o processo. Eu confesso para você que o processo de divórcio ele foi um estopim para mim, para eu poder encarar as minhas vulnerabilidades e encarar as minhas sombras. E vai fazer 1 ano já, né? Eu, inclusive, estou renegociando já meu aluguel, então agora eu já vou fazer o pagamento. Nessa época eu já estava mexendo na casa. Então, em agosto de 2024, foi o passo que eu dei para poder abrir este novo caminho da Michelle divorciada. E confesso para você que até hoje eu ainda tenho medo. Eu confesso para você que até hoje algumas coisas doem, outras não mais. Eu aprendi a desfrutar da minha própria presença, eu aprendi o que é solitude, o quanto é gostoso ter a minha solitude. Eu consegui construir um lar para mim, consegui construir um ambiente sobre isso. Mas ainda eu tenho muitos medos. Eu ainda tenho alguns medos que vêm da minha infância. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo para te contar sobre isso. Porque vem sendo um movimento de escavar e olhar por que essa dependência emocional, por que essa necessidade de querer ser salva, por que essa necessidade de querer ser vista, que vem da onde? Da minha infância. Então, à medida que eu venho olhando para isso, eu venho colocando algumas coisas no lugar e venho me fortalecendo. E eu confesso para você que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, só sobre 1 ano de divórcio, e eu quero abrir meu coração nesse sentido, porque para algumas coisas ainda é muito doloroso para mim. E nesse processo de autoconhecimento, para mim, o pilar da família é um pilar muito forte. Então, por isso que eu acredito que ainda seja tão doloroso para mim. Mas é aquilo, né? À medida que eu vou encarando, eu vou caminhando nesse processo de autoconhecimento, eu vou me fortalecendo. E aí eu vou construindo esse novo caminho. Claro que eu comparo a Michelle de agosto de 2024 para a Michelle de agosto de 2025, completamente diferente. Uma mulher... Eu falo assim, que muitas pessoas que não me viram nesse último ano precisam me conhecer novamente, porque eu mudei. Eu mudei meu jeito de pensar, eu mudei meu jeito de agir, eu mudei meu jeito de falar comigo mesma, eu mudei meu jeito de lidar com situações que antes, para Michelle, jamais eu lidaria. E eu venho intencionalmente abrindo esse caminho para a construção de uma nova mulher, uma nova versão da Michelle. E é sobre isso. Porque à medida que eu encaro as minhas sombras, eu permito que eu deixe de lado ações, atitudes que faziam parte da vida inteira da Michelle para abrir um novo caminho.
E uma mulher que busca essa liberdade emocional, principalmente, e a liberdade financeira, ela precisa se conectar com isso, né? E é um caminho que eu venho percorrendo intencionalmente para poder fazer ele acontecer. E de fato, ele vem acontecendo. E é algo que acaba sendo muito reconfortante, é algo que me estimula ainda mais a continuar. Mas é aquilo, não necessariamente é tão fácil assim. Então, quanto é importante eu aceitar as minhas partes, as minhas vulnerabilidades, as minhas sombras. E à medida que eu aceito elas, eu olho para elas, eu acolho elas, eu sou capaz de transmutá-las. Eu sou capaz de desconstruir para construir um novo. Faz sentido? Agora eu quero te dar 5 passos práticos para você começar a olhar para as suas sombras. Então, caderno aí, escreve aí no seu caderno, porque eu tenho certeza que vai contribuir aí na sua jornada, nesse seu processo de autoconhecimento e libertação, cura. Porque à medida que você encara essas suas sombras, você abre um novo caminho. Um caminho de leveza, um caminho de alegria, um caminho de prosperidade. O primeiro passo é você reconhecer e nomear o que você sente, sabe? Você sente uma raiva, você sente uma inveja, você sente uma insegurança, você sente um medo, sabe? Em determinadas situações, é parar de agir como uma folha ao vento. Então a situação se apresentou, alguma coisa aconteceu, ou você lembrou de algo. Como que esse sentimento veio para você, sabe? E à medida que você tem a coragem de olhar para ele, é à medida que você vai começar a encará-lo, a identificá-lo. Uma outra coisa também que é muito legal e que é desafiador, mas presta atenção. Tudo que te incomoda no outro fala muito mais sobre você do que o outro. E é desafiador olhar para isso, mas eu vou te explicar. Por exemplo, assim, você tem uma situação no seu trabalho e que você se incomoda muito com a falta de pontualidade, cordialidade, enfim. Por que que aquilo te incomoda tanto? Onde você já foi ou fez algo daquilo que te incomodou, ou que você ainda não transmutou, ou que você ainda precisa olhar, sabe? O que incomoda no outro é um convite para você olhar para você, ou para alguma coisa que aconteceu lá atrás e que te gera esse desconforto, ou até mesmo para alguma coisa que você deseja mudar no agora. Então, sai desse lugar de ser julgadora e começa a abrir essa sua lente no sentido de olhar para as situações que se apresentam e falar qual o convite que essa situação está me fazendo. Então, muda muito quando você põe essa lente diante das situações. O segundo passo é aceitar sem julgamentos. Gente, não é para julgar. A gente precisa acolher, aceitar, olhar para isso e entender por que que isso tá vindo, sabe? Tirar essa lente de julgadora, ninguém aguenta mais, sabe? Muito pelo contrário, eu vejo nitidamente, quanto mais eu me acolho, me amo, me perdoo, me aceito, mais eu me fortaleço. Entenda que é um movimento ao contrário do que a gente tende a fazer de ser julgadora. E aí, aqui, principalmente, quando você vai tratar suas sombras da infância. Imagina que você está acolhendo uma criança assustada diante de uma situação que ela presenciou, que ela viu, que ela ouviu falar por tanto tempo, por tantos anos. E aí você acolher essa criança acaba sendo um acolhimento amoroso e não, sabe, julgador, não apontando. E isso, gente, é um desafio para mim. Eu falo para mim porque até mesmo para eu não reproduzir na vida dos meus filhos, porque por alguns momentos eu acabo sendo mais ríspida, mais diretiva, mais quero impor, porque foi assim que a Michelle lá de trás, a criança, aprendeu. E eu não preciso repetir algumas histórias, entende? Então é um desafio mesmo a gente olhar para isso. Doloroso. O terceiro passo é você entender a origem desse sentimento, dessa crença, desse julgamento, sabe? Olhar para ele. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Tenta lembrar alguma história, alguma situação. Eu venho olhando para isso na questão do dinheiro. E eu já falei aqui que é das minhas vulnerabilidades em relação a lidar com o dinheiro. E aí eu venho olhando para isso da minha infância, como que meus pais lidavam com o dinheiro, as falas que minha mãe tinha, as falas que meu pai tinha. E vem sendo tão esclarecedor para mim olhar para isso, para colocar as coisas nos seus devidos lugares e eu poder
escrever uma história diferente em relação a isso? Então, você consegue entender o quanto é importante a gente entender de onde veio isso? O quarto passo é transformar isso numa energia positiva. Então, você identificou aquela crença, você identificou aquele medo. É um movimento ao contrário daquilo. Então, você vai escrever, sabe? Eu tenho medo de lidar com tal coisa. Você vai escrever ao contrário daquilo. Você vai transformar aquilo numa força positiva para você. Então, à medida que você encara esses seus medos, identifica essas suas crenças, você tem o poder de transformar elas. E é um processo, por um momento, um pouco desconfortante, no sentido de que você escrever ao contrário, porque você vai achar que é uma puta de uma mentira. E na verdade, essa construção neural nova é um desafio mesmo, né? Porque imagina, você tá abrindo um matagal aqui novo para poder mostrar que o dinheiro é saudável ter, que o dinheiro não corrompe, que o dinheiro é bom, que o dinheiro traz liberdade de escolhas. Sabe, você consegue colocar as coisas no lugar. Tô falando de mim, no caso do dinheiro. Mas, por exemplo, assim, a raiva, o medo que você tem da mudança. Por quê? Porque determinada situação que aconteceu lá atrás, que você sofreu, você não consegue olhar de uma forma diferente. Então, quando você entende que você vai estar de mãos dadas com o seu medo e você vai caminhar, e que você vai se sentindo seguro à medida que você caminha, você vai se fortalecendo. Entenda que a sua insegurança, ela pode se tornar a busca pela sua evolução. À medida que você olha para essa sua insegurança que tá te paralisando, que tá te causando medo, que tá te causando essa baixa vontade de viver, essa baixa libido de vida, entende? E o quinto e último passo é para você integrar a sua sombra na sua vida. Ela não é para ser apagada, ela é para ser transmutada, ela fez parte da sua história. Eu tenho 41 anos. Por muitos anos da minha vida, eu lidei com essa questão financeira. Eu precisei olhar para essa questão do dinheiro, por quê? Porque eu passei 17 anos da minha vida trabalhando junto com meu pai. Então eu tinha ali uma referência. Depois eu me casei, né? Nesse período todo eu fiquei casada, tinha o meu ex-marido, e aí depois, nos últimos 5 anos, eu trabalhei com o meu ex-marido. Tenho uma dependência emocional de uma figura de autoridade. E aí, quando eu entendi isso, gente, escrevendo nos meus cadernos, fazendo esse processo de autoconhecimento, eu falei assim, eu não preciso dessa figura de autoridade. Eu sou capaz de construir meu caminho. Mas você concorda que eu fui cair essa ficha agora há poucos dias, 15, 20 dias atrás? Coisa que eu não conseguia enxergar lá de trás, que vinha essa figura que sempre estava comigo. E que agora a Michelle, ela se sente sozinha, mas ela é capaz de construir esse caminho. Então, à medida que eu fiz isso, integrei essa história que fez parte da Michelle, e agora eu venho construindo um novo caminho neural, eu venho contando para mim mesma e construindo esse caminho, e através das minhas ações mostrando para mim mesma que eu sou capaz de gerar dinheiro, que eu sou capaz de gerenciar o meu dinheiro, que eu sou capaz de fazer escolhas conscientes, que eu sou capaz de gerenciar um orçamento mensal familiar. Então, ou seja, eu tô me fortalecendo de diversas formas para poder desconstruir algo que eu tinha uma dependência de uma figura para construir um caminho onde eu sou a protagonista da minha história. Consegue entender? Então, o que você precisa integrar aí das suas sombras e abrir uma nova forma de pensar? É isso, de uma forma acolhedora, amorosa, e mostrando que sua história fez parte da sua vida, mas que agora você pode escrever um novo caminho, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Tudo que você não sabe, você pode aprender. Eu venho vivendo isso. Entenda. Você não nasceu assim, você vai morrer assim. Não, você pode abrir um novo caminho, você pode fazer uma nova jornada. E à medida que você se imbui disso, você se conecta com esse processo de autoconhecimento e se torna algo lindo de se viver e de se sentir e de se vibrar. Então, esse é o meu convite para que você não tenha medo de encarar suas sombras. Se você quiser me ajuda nesse processo, eu tenho a minha mentoria Recomeçar, que tem aqui o link aqui embaixo, se você quiser saber mais informações. E eu quero te fazer um convite para você entrar no meu grupo aqui do WhatsApp.
um grupo onde eu envio mensagens lá e quero fazer um desafio gratuito de 7 dias para a gente trabalhar mentalidade, para a gente trabalhar movimento, jejum, enfim. E aí, se você quiser saber mais, é gratuito, então entra aqui no grupo. Lá quem vai mandar mensagem somente sou eu. Então, se fizer sentido para você, entra aqui no grupo que está aqui embaixo. Eu quero fechar essa mensagem para você te dizendo que não existe liberdade sem coragem. É necessário você encarar as suas sombras para você construir este novo caminho, um caminho de liberdade, um caminho de alegria, um caminho de leveza e de prosperidade. É possível, mas é necessário você agir. Ninguém vai fazer por você. Claro que com ajuda, com profissionais, você vai tendo esse caminho de uma forma mais leve e mais rápida. Mas ainda assim, só você pode percorrer esse caminho. Então, tenha a coragem de buscar uma vida que faça sentido para você, de construir esse caminho. É algo enriquecedor, é algo libertador, é algo que te traz uma paz que excede o seu entendimento. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo possa ter lançado uma semente para você de que encarar a sua sombra pode ser dolorido, mas pode ser libertador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like. Se tiver a opção hypar, e se você puder hypar, vai me ajudar com que meu conteúdo chegue em mais mulheres. Deixa o seu comentário aqui para mim saber se fez sentido. E é isso. A gente se vê nessa linda jornada. Até o próximo vídeo. Um beijo e até!